Graça e paz a todos, tudo bem com vocês, meus amados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilha e envie esse vídeo para o maior número de pessoas nos seus grupos de WhatsApp, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chegue a maior número de corações, amém? Desde já eu também te peço, ativa as notificações, para quando vir uma mensagem nova, você não passe percebido e perca a mensagem que pode mudar a tua história, a tua família, amém? Vamos para a mensagem de hoje, que está em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 2, que diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Quirete, a leste do rio Jordão. Você terá a água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Olha que interessante, o profeta Elias, ele já tinha profetizado que por os próximos anos não haveria chuva em todo Israel. Porque Deus está virado com o rei Acabe e com o povo de Israel que estava idolatrando outros deuses. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus ciumento. E para mim é perca de tempo você estar idolatrando algo que não tem poder nenhum. E Elias profetizou que nos próximos anos não haveria chuva. E Elias, com medo que o rei Acabe mandasse matar ele, por conta da falta de chuva, da seca e da fome que se ia alastrar para Israel, Deus deu uma ordem para ele: vá para Quirete, porque quando você chegar lá, eu já dei ordem para os corvos, os corvos levarem comida e levar carne e levar pão para ele. E tinha um riacho. Todo Israel não tinha comida para ninguém, porque ninguém plantava, não chovia, não tinha como plantar e colher. Não tinha comida e não tinha água. Mas para Elias tinha. Deus proveu e preparou para ele. Todo dia o corvo vinha e trazia pão e carne para ele, e o riacho não faltava água para Elias beber. Olha que interessante. Mas o que foi fundamental para Elias ter vivido isso, porque isso é extraordinário, é sobrenatural. É sobrenatural. E isso só quem faz é Deus. Mas o que foi fundamental para Elias viver tudo isso está no versículo 5, que diz assim: Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Quirete. Ele obedeceu. Você quer viver o extraordinário, quer viver o sobrenatural de Deus? Seja alguém obediente à voz de Deus, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente às diretrizes de Deus. Sabe por que nós não vivemos o extraordinário, o sobrenatural de Deus? Porque um corvo levar carne, sendo que ele é carnívoro, e não tocar na carne, e levar pão todo dia, sem Elias pedir nem nada, e ainda em todo lugar faltar água, e ter água só para ele, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. E só vive sobrenatural quem é obediente. Então pare de questionar: Senhor, como é que vai ser? E amanhã, calma. Confia em Deus, confia que Ele está no controle, simplesmente obedeça. Se Ele der uma ordem para você, falar com você, obedeça. Não, Ele não me chamou e não te chamou para entender. Ele me chamou e te chamou para confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que Ele tem o melhor para nós. Elias obedeceu e viveu o extraordinário de Deus. Mas, olha que interessante, no versículo 15 desse mesmo capítulo, uma mulher que não era do povo de Deus obedeceu. Ela obedeceu também e viveu o sobrenatural. Versículo 15 diz assim: Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Olha que interessante, ela obedeceu. Porque quando o riacho secou, e não vinha mais pão e nem carne para Elias, Deus deu uma ordem: sai daí e vá para Sarepta, para a casa de uma viúva, porque lá eu vou sustentar você. E olha que interessante, Elias mais uma vez obedeceu. Quando chegou lá, que ela estava catando uns galinhos, ele pediu
um copo de água para ela. Ela falou, estou catando uns galinhos, e ele falou, faça um pãozinho para mim. Só que antes ela falou, estou catando uns galinhos aqui, vou fazer algo para mim e para meu filho comer, nós vamos comer e vamos morrer. Porque era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas Elias falou para ela, faz primeiro para mim, porque não vai faltar na tua casa. Mas olha o que me chama a atenção, além dessa mulher obedecer a direção de Elias, porque Elias representava a presença de Deus na terra naquela época, no povo de Israel, além dela obedecer, ela teve muita fé, porque qual é a mãe sã consciência que vai tirar da boca do seu filho a única coisa que tem para dar para um estranho? Mas o que foi fundamental para ver o sobrenatural extraordinário foi a obediência. Essa mulher obedeceu, não faltou farinha e não faltou azeite na casa dela. Enquanto não choveu, não faltou. Deus supriu, Deus proveu. Quer viver provisão de Deus, quer ver sobrenatural, extraordinário, vida de paz e prosperidade. Seja alguém obediente à palavra de Deus. Quando Deus der uma direção para você, simplesmente fecha teus olhos e obedeça. Obedeça. Deus, quando chamou Moisés obedeceu e foi libertar o povo. Deus, quando chamou Davi para ser rei, ele poderia falar, não, profeta Samuel, unge meus irmãos aí, eu não. Ele obedeceu, falou, eis-me aqui, Senhor. E foi o maior rei da história de Israel. Quero te falar uma coisa, quando Deus te chamar para alguma coisa, pode até parecer, aos olhos naturais, pode até parecer difícil, impossível, pode até dar medo, mas confie no Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Simplesmente a tua parte na história é só obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, meu querido. Talvez as dificuldades que você está enfrentando hoje, algumas tempestades, são porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Isso no seu casamento, isso nas suas finanças, isso em todas as áreas das suas vidas. Se você está vendo alguma dificuldade, a maioria delas, não vou generalizar, mas a maioria delas são porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Seja obediente. Obedeça e viva o extraordinário, sobrenatural. Jesus foi preciso obedecer também. Porque quando Deus mandou Jesus para a terra, era para morrer numa cruz. Mas quando ele estava perto de ser tomar a sua cruz, ele foi para o Getsemane orar. E ele falou, Senhor, se for possível, aparte de mim esse cálice. Ali ele estava num conflito muito grande, as emoções dele, ele estava com medo, porque o peso era muito grande, mas Jesus orou a Deus, quando alinhou a vontade de Deus com a dele, ele obedeceu e se entregou na cruz do Calvário. E porque ele se entregou na cruz do Calvário, hoje você estamos aqui e temos vida e vida com abundância, e o melhor presente, temos a nossa salvação, aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi porque Cristo obedeceu a vontade do Pai, a direção do Pai, e tomou aquela cruz por mim e por você. Quero te falar uma coisa, obedeça a Deus e viva o sobrenatural. 2023 será um ano extraordinário, sobrenatural. O cenário pode ser todo o contrário, mas aqueles que confiam no Senhor e obedecem às suas direções, esses sim, não faltará farinha, não faltará azeite, não faltará água, e ainda Deus vai enviar pessoas para nos abençoar e nos favorecer em nome do Senhor Jesus, amém? Seja obediente à palavra do Senhor, porque o Deus é bom e bom o tempo todo, amém? Se esse vídeo fez sentido para você, envia nos seus grupos de WhatsApp, envia para todo mundo e principalmente comenta aí. Eu a partir de hoje vou obedecer, porque quando você obedecer, você vai começar, os seus olhos vão começar a enxergar a provisão, a graça e a bondade do Senhor na sua vida, amém? Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.